Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior e em especial a todos os servidores e servidoras públicas municipais de Quixeramobim. Estamos começando mais o programa Sindicato em Destaque. Agora, 11h30, hoje 14 de novembro de 2020, este programa será apresentado por mim, George de Castro. Lembramos que logo mais este programa estará disponível em todas as nossas redes sociais. Traremos como destaque hoje: servidor municipal, vote em quem tem compromisso com você. DIEESE confirma, reforma administrativa prejudica atuais servidores. IBGE, Brasil tem quase 52 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. Trataremos também sobre os recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de outubro. Servidor municipal, vote em quem tem compromisso com você. No dia 15 de novembro, os servidores municipais do Ceará, assim como toda a classe trabalhadora deste país, vão às urnas para escolher vereadores ou vereadoras, prefeitos e prefeitas nas eleições municipais de 2020. Nesse sentido, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Municipais do Serviço Público do Estado do Ceará, a FETANSE, destaca que a eleição não é apenas uma disputa entre partidos, é uma disputa entre projetos, entre quem tem compromisso com os servidores públicos, o serviço público, a classe trabalhadora e a democracia, e quem coloca em risco todas as conquistas e representa a destruição do serviço público, dos direitos dos servidores, o atraso, o estímulo ao ódio e à violência. Por isso, pense bem antes de votar. Pesquise a vida dos candidatos, interrogue eles, procure saber a origem, os apoios e os interesses dele. Alerte a todos que o que está em jogo é seu direito à estabilidade, à aposentadoria, plano de cargos e carreiras, garantia de saúde e educação pública e de qualidade e de todos os direitos que os candidatos da direita, extrema-direita, antipovo, antisserviço público, que os candidatos aliados de Jair Bolsonaro, por exemplo, ameaçam acabar. Não vote em quem pretende implantar um modelo de política nefasta, que ataca os direitos sociais e trabalhistas, que ataca o funcionalismo público e as políticas públicas. Bem, esta foi uma mensagem retirada do site da FETANSE, Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado do Ceará, na qual o Sindicec é filiado, e traz aí, logo no seu título, servidor público, vote em quem tem compromisso com você. E esse é o alerta, que todo o Sindicec faz. Nesse próximo domingo estaremos aí escolhendo os nossos vereadores, os nossos vereadores e o nosso prefeito ou prefeita, no caso específico de Quixeramobim, prefeito, Então, é muito importante nós termos essa consciência do papel de cada um na construção das políticas públicas, Porque muitas vezes a gente pensa só nos cargos majoritários que seriam aí o prefeito, Às vezes a gente esquece também quem está ao lado dele, quem vai fiscalizar, quem vai legislar, quem vai criar as leis, para que o prefeito possa aí fazer seu trabalho ou propor, ou ter as suas propostas aí aprovadas e apresentadas. Então é muito importante que nós também tenhamos esse olhar todo especial para o vereador, para a Câmara Municipal. Nós temos exemplos aí de diversos direitos que foram tirados, dentro das câmaras, de modo bem específico na Câmara Federal, onde a gente vê diversas propostas sendo passadas, goela abaixo, e propostas que são contra o trabalhador, que são contra o serviço público, que
cada vez mais piora as políticas públicas do nosso país. E isso não é diferente nas câmaras municipais, né? Onde muitas vezes vereadores não são a favor dos servidores, estão sempre votando contra os trabalhadores, e quem faz o serviço público no município é cada um de nós. É o professor, é o agente de saúde, é o médico, é o enfermeiro, é o técnico de enfermagem, é o gari, né? São as pessoas que constroem a prefeitura. Ela não é só um prédio, né? Ela também é composta por pessoas. E essas pessoas precisam ser valorizadas. Então, a mensagem que o sindicato hoje deixa é que você analise bem as propostas dos seus candidatos, analise bem as propostas dos candidatos a vereador. Nós vemos aí em Quixeramobim que a Câmara Municipal não é uma Câmara nova, né? A gente vê, são personagens aí há muito tempo já no município, são pessoas que já são conhecidas e que necessitam, a gente necessita de mudanças, precisamos de caras novas, de propostas novas, né? Às vezes a gente insiste naquelas pessoas pelo fato de já conhecer, mas é importante também nós darmos oportunidade para novas pessoas e pessoas que tenham compromisso, né? Não é só simplesmente, eu vou votar naquele candidato porque ele me ajudou de uma certa forma, né? Mas a gente pensar no coletivo. Hoje, amanhã, aliás, o que vai estar em jogo lá na urna, quando você votar, não é só o futuro meu, ou o futuro do presidente do sindicato, o futuro da vice-presidente, mas o futuro de todos nós, é o futuro do município, é o futuro daquela pessoa que está desamparada, que não tem acesso a uma água potável de qualidade, é aquela pessoa que não tem um esgoto sanitário em casa, é aquela pessoa que não pode pagar por uma escola particular e precisa de uma escola pública de qualidade, onde a criança possa se alimentar, né, de maneira correta, de maneira digna, para que ela possa suprir todas as suas necessidades como ser humano. Então é muito importante, quando a gente for votar, fazer essa análise em quem eu estou colocando a minha confiança, né, e em quem estou votando. E principalmente do ponto de vista de quem os vereadores que nós vamos eleger, né? Qual é a Câmara que nós vamos querer? Será que é a Câmara demagoga? Será que é a Câmara que diz que vai fazer e não faz? Será que é a Câmara que nem espaço, né, para ela propor aí, nenhum espaço de qualidade ela tem, ocupando outros espaços que poderiam ser aproveitados para a cultura? Então é muito importante a gente fazer essa análise, né, de qual é o vereador realmente que a gente está defendendo, qual é a Câmara que nós queremos, qual é o município que nós estamos defendendo. E também, né, na hora lá da votação, fazer a análise dos nossos candidatos a prefeito, né? A gente tem aí candidatos já conhecidos, candidatos que já estão no poder, e a gente consegue observar, assim, principalmente quem é servidor no município, consegue observar quem realmente melhorou, quem piorou as condições de trabalho no município, né? Então a gente também faz esse alerta para vocês, né? Lembrar, né, de quem realmente valorizou o servidor, né? De quem realmente propôs, e não com essas demagogias que a gente vê muito, né? Pessoas que já estiveram no poder e vêm falar que o QuiPrev foi quebrado, que o QuiPrev já foi nesse momento que ele foi quebrado, enfim. Não, na verdade a gente conhece quem conhece a história do QuiPrev sabe que esse processo de defasagem que ele está passando agora não é de hoje, né? Não é fruto dessa gestão atual, mas sim de todas as gestões que já passaram anteriormente. Nunca se teve um cuidado, nunca se teve um zelo pelas finanças do nosso Instituto de Previdência Social. E aí a gente está vendo o que está a acontecer, né? E é importante também a gente entender quem está ao lado do servidor, né? Quem está aí está defendendo o servidor, propondo atividades, propondo mudanças, né? Inclusive nós, servidores fora do cargo de professores que não têm um plano de cargos e carreiras, a gente vê pouquíssimo, inclusive, candidatos falando a respeito disso, né? É uma desvalorização muito grande do servidor público do município de Quixeramobim, né? Então a gente precisa se atentar a isso. No momento lá que você for digitar o número dos seus candidatos a vereador, o número do candidato a prefeito,
lembre-se, né, do papel que ele tem na vida política, na vida social, na vida de cada um de nós. Seja você servidor, seja você trabalhador, seja você aposentado ou não, seja você aposentado do que prévio ou não. Que façam sua reflexão neste momento que é muito importante e que está em jogo não só a minha vida, não só a vida do meu vizinho, mas a vida de toda a população de Quixeramobim. Essa é a mensagem que o Sindicec dá nesta manhã, véspera aí de eleições. Diese confirma: reforma administrativa prejudica atuais servidores. A mais recente nota técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEES, contesta frontalmente a ideia divulgada pelo governo federal de que a chamada reforma administrativa encaminhada ao Congresso não traria impactos aos atuais servidores, caso aprovada. Publicada na quarta-feira, dia 4, e intitulada Impactos da Reforma Administrativa sobre os Atuais Servidores Públicos, a nota técnica de número 247 analisa de forma detalhada o projeto elaborado pelo Planalto, apontando efeitos diretos e indiretos sobre os atuais servidores públicos. De acordo com o documento, uma das principais alterações que miram o direito dos atuais servidores, talvez a mais importante, é que ele é qualificado como relativação da estabilidade. A proposta prevê que o servidor possa perder seu cargo a partir de uma decisão proferida por um órgão judicial de segunda instância. Um gravíssimo retrocesso para os servidores, visto que atualmente a perda do cargo só poderá ocorrer após o trânsito em julgado do processo, explica a nota. Outros direitos e garantias ainda que não atacados diretamente pela proposta da emenda constitucional que apresenta a reforma, podem ser posteriormente retirados, já que o texto do projeto prevê mudanças, caso haja alterações em normas abaixo da Constituição, confrontando a ideia de direitos adquiridos. Se houver alteração ou revogação de lei que institui esses direitos, os atuais servidores e empregados públicos podem ser incluídos na nova regra geral instituída. A flexibilização da estabilidade é um dos principais pontos de crítica por analistas e entidades servidores, já que o Instituto é visto como uma salvaguarda contra interferências políticas na prestação de serviços públicos. Então, essa é uma notícia também retirada do site da FETANCE, né, onde o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEES, ele faz uma análise e lança uma nota técnica sobre a reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro, na qual uma das grandes perdas que o servidor terá é a relativização da estabilidade. Relativização, né? Ou seja, eu tiro a estabilidade daquele servidor, não é? Ele passa ali por um processo de avaliação. Geralmente essa avaliação é feita durante o período probatório, né? Após o probatório, aí sim você começa a ter aquele cargo efetivo de direito e fato. No entanto, com essa relativização da estabilidade, isso não vai mais acontecer. O servidor vai passar por uma análise, né? Uma análise a cada ano, e aí ele pode ser a qualquer momento retirado do serviço público. De que forma? Através, né, de um processo, e aí que vai ser julgado, e logo após isso ele perder essa estabilidade. E o que isso significa nos dias de hoje, né? Onde a gente consegue observar que muitos prefeitos e outros líderes políticos, como vereadores, né, dentro do município, às vezes perseguem, né? Muitas vezes tem essa problemática, esse acirramento com o servidor público. E aí está o grande risco, porque muitas vezes um servidor público ele se posiciona, ele tem estabilidade, ele pode falar, né? Claro que dentro de toda uma lógica judicial ele não pode falar tudo o que ele quer, mas ele tem uma liberdade, né? Ele não tem aquele voto de cabresto, ele pode falar o que ele pensa, ele pode dar a sua opinião
Diferente de um servidor que não tem estabilidade, que muitas vezes fica refém daquele cabo eleitoral, do prefeito, do vereador, do secretário que o colocou lá, né? Então, quem tem essa perda quem tem essa perda não é só a pessoa, mas também o serviço público de modo geral, porque aquele servidor que está lá não vai estar trabalhando a favor de toda a comunidade, né? De todo o com um desejo de atendimento à sociedade, mas ele tem uma dívida com aquela pessoa que o colocou lá dentro. Então ele vai acabar trabalhando para que essa pessoa possa ir ser servida, né? De muitas formas a gente consegue até observar isso. Através de alguém que você conhece no posto, e aí essa pessoa precisa de uma consulta e não está conseguindo, e aí tem uma pessoa que você conhece que trabalha lá. Então, essa questão mesmo da retirada da estabilidade, ela é extremamente grave, né? Principalmente para as pessoas que têm um posicionamento contrário ao que pensa um prefeito, ao que pensa um vereador, ao que pensa o secretário. Então, muitas vezes, hoje já é difícil, né? Muitos servidores já são até transferidos para outros locais. A gente tem conhecimento, né? Perdas de ampliação de hora, mudança de local de trabalho, perseguição, enfim. Então, imagine isso num servidor que não tem estabilidade, onde a qualquer momento ele pode sair. Então, você pode usar esse pré-requisito de que ele não está, vamos dizer, sendo produtivo, sendo que, na verdade, é apenas um desejo da administração de tirá-lo, por ele estar sendo incômodo, né? Então, a grande problema dessa reforma administrativa é exatamente essa: tornar o serviço público a Deus dará, o desejo do gestor, né? A gente sabe que dentro do serviço público já existe o regimento. Nós temos, por exemplo, o regimento do serviço público de Quixeramobim, né? Nós temos um regimento onde temos direitos e deveres a serem prestados à sociedade, aos munícipes, né? Então, nós acreditamos, nós fazemos sindicato de Quixeramobim, acreditamos que não é por aí que nós vamos melhorar o serviço público, fazendo o servidor público um refém. Porque realmente a reforma administrativa, com essa relativização da estabilidade, ela quer tornar o servidor refém do gestor público, do seu gestor público maior, né? Então é muito importante todos nós estarmos pressionando em nossos deputados, né? Porque essa reforma ainda não passou. Né, ela está em trâmite aí, devido a essa questão da Covid, ela ainda não passou, mas é um forte ponto a ser trabalhado. Então nós precisamos, né, nos juntarmos, precisamos realmente fazer esta análise do que realmente nós queremos, né, com essa questão, principalmente da retirada da estabilidade do servidor público e o quanto ela é ruim para todos nós, né? Quem perde não é só o servidor, mas quem perde é toda a sociedade. IBGE. Brasil tem quase 52 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. A situação é mais crítica no estado do Maranhão, que tem 1 a cada 5 moradores na indigência. O IBGE divulgou nesta última quinta-feira, 12, um retrato das condições sociais do país em 2019. Quase 52 milhões de brasileiros vivem na pobreza. Desigualdade é uma praga que assola o Brasil desde sempre e que criou raízes profundas. Um dos mais conhecidos indicadores de desigualdade é o índice de Gini. Ele varia de 0, que representa a perfeita igualdade, até 1, a desigualdade máxima. No Brasil, o índice ficou 0,543. No ranking internacional da desigualdade, o Brasil ocupa a posição 156, abaixo de Botsuana, na África, Colômbia e México. As diferenças são ainda mais cruéis quando levamos em conta a cor da pele. O rendimento médio da população branca foi de quase R$ 2.000, enquanto os pretos e pardos ficam com metade.
A disparidade é muito grande e ela atinge sempre as mesmas regiões e os mesmos grupos étnicos. Eles têm condições de vida muito precárias, uma situação difícil de você sair desse nível social para atingir um ganho social e mudar de situação de vida, avalia Écio Costa, professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. O país que bate recordes na agricultura, que exporta alimentos e até aviões para o mundo, tem uma boa parcela da sua população sem acesso ao mínimo para ter uma vida digna. Brasileiros que não têm dinheiro para morar, para se alimentar, para educar os filhos e que parecem presos a um círculo que precisa ser quebrado. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas na extrema pobreza. Aquelas que, de acordo com o Banco Mundial, vivem com até R$ 151 por mês. E quase 52 milhões na pobreza, com renda de até R$ 436 por mês. A situação é mais crítica no Maranhão, que tem 1 a cada 5 moradores na indigência. Dona Ateliene Amorim Rodrigues, desempregada, vive em São Luís em uma parafila sem água, encanada em sem banheiro. Em fala, ela diz: eu espero que um dia eu tenha um lugarzinho melhor, para que eu possa morar, uma casa pequena, mas um lugar bem honesto, que seja pequena, mas de tijolos. Um banheiro é o meu sonho. Por enquanto eu estou levando, conta ela. Bem, essa é uma matéria retirada do G1, né, que é onde o indicador de pobreza do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e Diagnóstica, né, faz aí um raio-x do ano de 2019 no nosso país, né, onde a gente consegue observar que 52 milhões de pessoas vivem na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. É um número que é crescente, né, principalmente nesses últimos anos, com o aumento do desemprego, com as políticas públicas sendo cada vez menores, porque a gente sabe que o emprego ele é uma fonte de acesso para muitos, mas não é só um emprego e não é um emprego em si, mas um emprego de qualidade. Nós não precisamos só de empregos, né? Nós precisamos de empregos, mas de empregos com qualidade. Não é? É um emprego que você tenha um salário fixo, que você tenha os seus direitos adquiridos, que você tenha direito a uma CLT, sem essa reforma trabalhista, né, onde a gente cria aí uns contratos temporários com um tempo determinado, sem quase nenhum direito sendo respeitado. Então, o grande problema da pobreza, além da falta de trabalho, da falta de emprego, o acesso à renda, mas também que a gente possa ter acesso à renda e acesso ao trabalho, mas um trabalho de qualidade, onde os direitos trabalhistas podem ser respeitados, onde a dignidade humana pode ser respeitada, onde o trabalho seja um espaço realmente de efetivação do ser humano, né? Então, um dos grandes problemas também da questão da pobreza é a questão tanto do emprego como também do acesso às políticas públicas, né? A gente vê que existe esse valor, né, que até pessoas que estão na extrema pobreza que não ganham nem R$ 151 por mês, né, que chega mais basicamente a essa renda. E com a pobreza seria aí até R$ 436 por mês. Ou seja, esses R$ 436, inclusive, é menor do que o atual valor do auxílio emergencial. Aliás, esses R$ 436 ele é maior do que o próprio auxílio emergencial que está sendo pago hoje, que é no valor de R$ 300, né? Começou em 600 e agora está em 300. Então, o governo, né, o Estado, ele precisa pensar novas políticas para diminuir essa disparidade tão grande entre pobres e ricos, né? E infelizmente a gente vê que, na verdade, o governo federal não tem nenhuma preocupação em tornar essa diferença cada vez menor. Na verdade, ele tem um desejo de ampliar, né? Já que pensa tanto em privatização, pensa em tanto na iniciativa privada. Nada é do governo, tudo é privativo, né? E aí a gente vê o quanto as questões da privatização elas são nocivas. A gente vê, por exemplo, lá o problema no estado do Amapá, onde a gente vê a questão da energia, inclusive a gente consegue observar em alguns veículos de comunicação, como no caso o Estadão, que eles vão cobrar o valor da questão
do prejuízo, né, principalmente com a questão desse impacto que vai ter financeiramente para o conserto dessas máquinas que tiveram problema, né, dos geradores, e eles vão repassar isso para o consumidor. Né? Então a gente vê uma privatiza na hora da divisão dos lucros, mas na hora da divisão das despesas querem dividir com a comunidade, com a população em geral, né? Então é muito nocivo também essa questão da pobreza, está muito ligada também à questão desse papel que o Estado vem desempenhando. Se ele está sendo realmente um estadista ou se ele está realmente privatizando tudo, né? E como é que as pessoas que não têm acesso a nenhuma renda adequada, como é que elas vão comprar serviços privados, né? Então é muito contraditório eu querer privatizar as coisas, como já foi proposto aí o SUS e acabaram voltando atrás, se as pessoas não têm um mínimo de condição, né? Onde a gente aí tem cerca de mais de 200 milhões de habitantes e cerca de 52 deles vivem na extrema pobreza. Aliás, 52 na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. Mas juntando esses dois valores, 65 milhões de brasileiros estão vivendo em condições subhumanas. Então é muito complexo eu falar em privatizar serviços se eu não estou, né, se as pessoas não têm uma boa qualidade de trabalho, se elas não têm uma boa qualidade de renda. E como é que eu vou privatizar serviço? Então eu vou tornar a vida das pessoas cada vez mais miseráveis. Esse vai ser o resultado de tudo isso. Dessa cultura de privatização do governo federal é exatamente tornar as pessoas brasileiras, a população brasileira, cada vez mais pobres. Trazemos também hoje a notícia dos recursos creditados nas contas da Prefeitura no mês de outubro. O FPM teve uma arrecadação de R$ 2.877.087,50. O Fundeb, R$ 4.751.619,27. O Fundo de Saúde, R$ 366.386,24. O apoio financeiro dado no início do ano, né, para a questão do tratamento da Covid, o apoio financeiro aos municípios, o município de Quixeramobim recebeu R$ 592.214,93. E o Fundo Municipal de Saúde, R$ 1.595.111,58. Totalizando aí, o município de Quixeramobim recebeu no mês de outubro R$ 10.182.419,52. Além de outros recursos com pouca transparência, como o ICMS e também o ISS. Lembramos que até quinta-feira, no último dia 12, a Prefeitura finalizou o pagamento da Secretaria da Saúde. Com isto, ele concluiu o pagamento de todos os servidores referentes ao mês de outubro, segundo nos repassou o setor de recursos humanos da Prefeitura de Quixeramobim. Também trazemos hoje, pessoal, só a questão de lembrar, né, os nossos servidores aí, os recém-aprovados no último concurso, que segue até o próximo dia 21, até o próximo dia 20 de novembro, o recebimento, né, dos documentos aí dos nossos futuros servidores públicos. Lembrando que de 8 ao meio-dia e de 2 da tarde às 17 horas. Então, de 8 ao meio-dia e de 14 às 17, a Prefeitura está recebendo a documentação desses candidatos. Então, hoje, nosso programa acaba por aqui. Agradeço a participação de todos. Desejamos também uma boa votação, um voto consciente, um voto tranquilo. Lembrando que essa eleição é completamente diferente dentro de uma pandemia, né? A gente precisa então se cuidar, leve sua máscara, leve sua caneta, leve seu documento oficial com foto. Deixe pelo menos o horário de 7 às 10 aí reservado para as pessoas mais idosas, que têm problemas de locomoção. Você que é mais jovem, tenta ir um pouco mais tarde, né? Tenta adiar, pelo menos durante o período da manhã não ir. Então, desejamos mais uma vez uma boa votação, um voto consciente e que possamos, né, ter esperança. É muito importante nós servidores, nós população, continuar a ter esperança de um país melhor, de um estado melhor, de um município melhor, mas que a gente também tem que ter a nossa parcela de consciência, votando melhor, votando em candidatos
que realmente tenha compromisso com o social, com o município, e não que tenham apenas compromisso com a classe de empresários do município, com a classe que não representa o povo brasileiro, né? Então, mais uma vez, a gente agradece a participação de todos, desejo uma boa tarde e até o nosso próximo encontro.